Sexta questão. Como para os jovens hegelianos, as representações, ideias, conceitos, em geral, os produtos da consciência, por eles automizada, vale como os grilhões autênticos dos homens, do mesmo modo que para os velhos hegelianos significam os verdadeiros elos da sociedade humana, percebe-se que os jovens hegelianos também só tenham de lutar contra estas ilusões da consciência. Como, segundo a sua fantasia, as relações dos homens, tudo o que os homens fazem, os seus grilhões e barreiras, são produtos da sua consciência, os jovens hegelianos colocam-lhes o postulado moral, consequentemente, de trocarem a sua consciência presente pela consciência humana, crítica ou egoísta, e deste modo eliminarem as suas barreiras. Esta exigência de mudar a consciência conduz à exigência de interpretar de outro modo o que existe, ou seja, de o reconhecer por meio de outra interpretação. Os ideólogos jovens hegelianos são, apesar das frases com que pretendem abalar o mundo, os maiores conservadores. Os mais novos dentre eles encontraram a expressão correta para sua atividade quando afirmam que lutam apenas contra frases. Esquecem apenas que a estas mesmas frases nada opõem senão frases, e que de modo nenhum combatem o mundo real existente se combaterem apenas as frases deste mundo. Os únicos resultados a que esta crítica filosófica pôde conduzir foram alguns esclarecimentos e ainda por cima unilaterais de história da religião sobre o cristianismo. Todas as suas demais afirmações são apenas outros tantos adornos para a sua pretensão de haverem proporcionado, com estes esclarecimentos insignificantes, descobertas de uma importância histórica universal. Trata-se de um trecho, pessoal, extraído da ideologia alemã. Vale destacar que essa obra, escrita por Marx e Engels, ela só foi publicada mais de 70 anos depois, já na União Soviética. Então, ela durante muito tempo ficou desconhecida. E nós podemos perceber muito bem nesse trecho, pessoal, a crítica que Marx e Engels fazem aos filósofos idealistas. Vejam só, qual a principal crítica que eles fazem? Eles criticam o fato desses pensadores, desses hegelianos, se debruçarem sobre uma crítica, mas a crítica que eles faziam, a crítica filosófica que eles faziam, era uma crítica de ideias. É como se eles não saíssem desse mundo das ideias. O que se critica no hegelianismo não são aspectos materiais, não o mundo real, mas sim o mundo ideal. Então, o que nós temos é a crítica da crítica. Por isso, pessoal, que nós temos aquela famosa frase de Marx, de que durante muito tempo os pensadores se preocuparam em pensar o mundo. Cabe agora modificar esse mundo. E ele faz referência exatamente a isso, esses ideólogos jovens hegelianos. O que nós temos aqui é a crítica a esse modo de pensar, que obviamente tem uma influência muito grande de Hegel. Quando Marx aparece para o mundo, ele aparece em um mundo onde o hegelianismo predomina. Então Hegel era o grande nome da época. Então todo grande pensador que surgia nessa época era considerado também como um pensador hegeliano. Obviamente depois ele vai se, como por exemplo Feuerbach, vai se distanciando do próprio hegelianismo. E com Marx não foi diferente. Ele pode ser considerado como um hegeliano de esquerda,
quando se junta com Engels, né? E também quando ele passa a ter mais influência de Feuerbach, né? É aqui que vem de fato a cisão mais importante de Marx com Hegel, né? Marx com Feuerbach se aproxima do materialismo, né? Do materialismo dialético, mas ele supera Feuerbach, uma vez que traz a perspectiva histórica, né? E com Engels, Marx vai conhecer a realidade operária, ele vai ver de perto, né, a situação dos operários. Então, uma passagem importante, recomendo também a leitura desta obra, A Ideologia Alemã, de Marx e Engels, né? Vale destacar aqui, pessoal, que o fato de você ler uma obra de Marx, né, não quer dizer que você vai ser um marxista, né? Destaco mais uma vez, né, que nós estamos vivendo atualmente, né, um período de extremos, né? Ou você está de um lado ou você está do outro, né? É interessante quando a gente posta até mesmo análise de uma obra de Marx, né? E destaca que essa obra está sendo cobrada em um processo seletivo de mestrado. Há muitos ataques a essa postagem, né? Muita gente vem cegamente postar nessas postagens, né? Vem escrever algo nessas postagens sem ver que se trata de uma postagem de uma obra que está sendo analisada e que vai ser cobrada no processo seletivo, né? Basta vocês darem uma olhada nos comentários que são feitos, né, em uma postagem nossa que trata da análise da obra O Capital, né? Então você vê lá mais de 2.000 comentários, né? Muitos deles não fazem nenhuma referência ao conteúdo do Capital, né? Muitos desses comentários são movidos pelo ódio, né? Alguns defendem, outros são contra, né? Só para a gente ter ideia de como nós estamos atualmente, né? Uma sociedade muito intolerante, né? E isso está sendo bastante explícito, né? A gente vê isso frequentemente. Então, eu recomendo sim a leitura dessa obra Ideologia Alemã, né? Até porque para você criticar algo é importante você ler, né? É muito infeliz quando alguém critica um pensador sem nunca ter lido esse pensador, né? Baseando-se apenas naquilo que foi dito sobre ele. Então, é interessante sim vocês realizarem, claro que caso tenham tempo, né, e após o processo seletivo, porque a gente já está na reta final, né, mas nós temos obras muito interessantes que foram abordadas aqui, né, o Capital, a Ideologia Alemã, temos referências a Gramsci, a Lukács, mas isso, obviamente, caso vocês tenham tempo futuramente, e tomara que vocês não tenham muito tempo, porque vocês deverão estar já no mestrado, né? Então, a nossa torcida é essa. Então, e uma vez no mestrado, pessoal, deixem esse lado intolerante de lado, né? Vamos sempre debater utilizando argumentos, nunca partir para a agressividade, ok? Então, nós temos aqui esse trecho da Ideologia Alemã, capítulo 1, obra escrita por Marx e Engels. Vamos agora ao comando da questão, né? O livro A Ideologia Alemã, uma das muitas parcerias de Karl Marx e Friedrich Engels, foi escrito entre 1845 e 1846, como resposta aos jovens hegelianos de esquerda, de quem Marx viria em breve a se dissociar, né? Então ele inicia como um hegeliano, considerado como hegeliano de esquerda, mas depois ele se separa por completo, né, do pensamento de Hegel. Em nenhum momento ele vai, digamos, desrespeitar ou mesmo desmerecer, né, tratar de forma grosseira, né, os textos hegelianos, né? Tanto é que no próprio Capital, né, ele critica aqueles que viam Hegel como um cachorro morto, né, como alguém, e essa expressão que ele utiliza mesmo, né,
como alguém que foi ultrapassado e que não merecia mais o devido respeito ou consideração, né? Mas Marx não faz isso, né? Ele defende Hegel, apesar de não ter sido aluno de Hegel, isso é importante destacar, né? Mas ele foi sim influenciado por Hegel. Foi influenciado por Hegel e superou o pensamento de Hegel no sentido de se distanciar, né? Se distanciou do pensamento de Hegel, mas em nenhum momento ele vai tratar com desdenho, né? Ele vai desmerecer todo o trabalho feito por Hegel, ok? Tanto é que se não fosse Hegel, Marx muito provavelmente não teria desenvolvido a sua própria teoria, né? Teoria desenvolveu com o propósito de superar aquilo que ele via como equivocado, ok? Então, foi escrito entre 45 e 46 como resposta aos jovens hegelianos de esquerda, de quem Marx viria em breve a se dissociar. No trecho acima, Marx e Engels discursam sobre a elaboração do pensamento inserida em uma ideologia. Nesse sentido, assinar a alternativa correta, né? Então, Marx e Engels vão tratar da ideologia, sobretudo a ideologia alemã, né? Eles veem essa palavra ideologia no sentido negativo, né? A ideologia como sendo algo digamos, que faz com que o indivíduo não veja a realidade como ela é, né? Então essa ideologia influencia os indivíduos, fazem com que eles sejam conformados a essa realidade, meros reprodutores, né? E então a gente pode dizer que a ideologia em Marx e Engels é vista como algo negativo, né? Daí surge a ciência, o rigor científico, né? A importância da ciência como um fator que contribuirá para combater essa ideologia, combater essa propagação de discursos, de representações que fazem com que os indivíduos não compreendam a realidade como ela é. Se a gente fosse trazer essa pesquisa de Marx e Engels para hoje, né, a gente poderia dizer que a mídia, né, ela é responsável pela propagação de uma ideologia, né? Obviamente, o discurso veiculado nessa ideologia, né, é um discurso que interessa aqueles que estão no poder, ok? Então vamos lá, pessoal. Nesse sentido, assinar a alternativa correta. A ideologia da classe dominante perpassa todos os aspectos da sociedade, dando-lhes uma coesão artificial que permite uma administração da luta de classes, das relações familiares, trabalhistas, até os problemas jurídicos. Essa opção está verdadeira, né? A ideologia da classe dominante perpassa todos os aspectos da sociedade. Então, a ideologia é a ideologia da classe dominante, né? Então, nós temos aqui a hegemonia da ideologia da classe dominante, né? Ela é hegemônica, né? É ela que predomina. E, como nós podemos ver, ela dá uma coesão artificial, né? Permite uma administração da luta de classes. Nós temos a sociedade dividida em classes, mas para que essas classes não se rebelem, né? Não haja aqui uma rebelião contra as atuais condições de trabalho, por exemplo, né? Surge aí a ideologia para, digamos, pacificar essas classes. E um dos objetivos da ideologia é justamente fazer com que os indivíduos percam a própria noção de classe. É como se eles não se vissem, né, como pertencentes a uma classe. E quando não há esse sentimento de pertencimento a uma classe, obviamente isso faz com que não haja uma movimentação no sentido de unificação das classes. A gente sabe que quando os trabalhadores se unem, eles se tornam mais fortes, né? Então, é do interesse da ideologia dominante que não haja essa movimentação no sentido de união, né? Então, a ideologia vai passar a mensagem de que não existem classes, né? Não existem essas divisões, todo mundo pertenceria a uma mesma classe, consequentemente, não teria contra quem você lutar, né?
Então, pessoal, essa opção está verdadeira, né? De fato, a ideologia ela traz esse pensamento artificial, né? Da ideia de uma coesão artificial da sociedade. É como se tudo estivesse muito bem ligado, né? Muito bem conectado, mas isso tudo é administrado artificialmente por meio dessa ideologia. É a ideologia que faz com que o indivíduo não tenha essa consciência crítica, né? Do que de fato está acontecendo. Opção B. A ideologia dominante, muito bem representada em a ideologia alemã, está reproduzida em relações de poder da sociedade, estando presente na consciência da classe subordinada e ausente na classe subordinante. Essa opção está falsa porque a ideologia também está presente na classe subordinante, ok? Então, a ideologia não é algo que permeia apenas aqueles que são subordinados, né? Aqueles que subordinam também estão inseridos em um ambiente onde a ideologia dominante permeia. Lembre-se também de que a própria alienação está presente na burguesia. Então não é só o trabalhador que é alienado, né? A própria burguesia também é alienada. Opção C. Marx e Engels elogiam os filósofos idealistas alemães por abstraírem o mundo às ideias humanas. Já está falso, porque eles fazem uma crítica a esses idealistas alemães, né? Levando-se em conta o contexto em que surgiram, isto é, a própria história, né? Então, o que nós temos nesse trecho e no decorrer de todo o livro, né, é uma crítica ao idealismo alemão. Idealismo este que se preocupa apenas em criticar críticas, né, e não criticar o mundo real. Opção D. A desmistificação das ideologias precisa ser acrítica. Já está falso, né? Ela precisa ser crítica, isolando-as do resto da sociedade para serem estudadas, né? De forma alguma, né? Devem estar inseridas na sociedade. Vale destacar que grande parte das obras de Marx, né, tem como título, né, essa expressão crítica, né? Crítica é sempre uma crítica a alguma coisa, ok? Sétima questão. Originalmente, o termo ideologia, postulado por Destutt de Tracy, era definido como um estudo científico das ideias e que elas resultariam da interação entre organismos vivos e o ambiente, como se fosse um estudo do comportamento humano. A partir daí, outros significados foram somados, levando às conotações críticas e negativas que se propagam hoje. A popularização do termo veio com Marx e Engels, que associaram essa palavra a doutrinas puras e desvinculadas de uma realidade material, gerando ideias errôneas e distorcidas sobre a natureza do homem. Tomando por base o que trazem Marx e Engels sobre a ideologia, né, é incorreto afirmar. Opção A. Marx e Engels estavam preocupados em criticar aqueles que, como Hegel e os jovens hegelianos, a seu ver, divorciavam-se da realidade e se opunham à concepção materialista. Isso é verdadeiro, né? Porque justamente por adotarem uma concepção idealista, eles vão se opor a essa concepção materialista, dando predomínio às representações no pensamento puro, ao invés da produção material que condiciona a formação dessas ideias. Isso é verdadeira, né? Uma das principais críticas é justamente essa. No lugar de se voltar primeiramente para a produção material, os hegelianos se voltavam primeiramente, né, para o chamado pensamento puro, né, porque seria por meio desse pensamento, né, que a realidade concreta seria construída. Já Marx e Engels, né, fazem um processo inverso, né? Por isso que Marx diz que pôs a dialética hegeliana, que estava de ponta cabeça, ele colocou da ordem na posição correta. Opção B. Para Marx e Engels, a ciência em si mesma não seria uma ideologia, e o ataque à ideologia era dirigido contra filósofos considerados idealistas. Essa opção está verdadeira, ok, pessoal? A ciência, ela em si mesma não seria uma ideologia. A ciência, ela viria para combater a ideologia, ok? E o ataque à ideologia era dirigido, de fato, né, contra esses filósofos considerados como idealistas. Exatamente isso, né? O que a gente tem na ideologia alemã é, sobretudo, uma crítica, né,
a essa forma de ver o mundo, né, a essa dialética que está, segundo Marx, de ponta cabeça, né? E também esse pensamento descompromissado, né? Esse pensamento que não teria um compromisso político, né? No sentido de buscar de fato a mudança, né? E Marx vai se contrapor a esse idealismo, porque, obviamente, Marx pode ser considerado como pensador, né? Mas o pensamento de Marx é voltado para uma perspectiva de mudança, né? De revolução. E essa seria uma das grandes diferenças de Marx para os idealistas. Na opção C, na formulação concisa de Marx e Engels, não é a consciência que determina a vida, mas sim a vida que determina a consciência, né? O aspecto material que vai determinar a consciência. Só que as ideologias fazem com que essas ideias pareçam ter uma autonomia, está verdadeira, né? Mais uma crítica que eles fazem a essas ideologias, né? As ideologias que acabam proporcionando essa visão irreal, né? Visão deturpada da realidade. E as ideologias fazem com que o indivíduo pense que a sua consciência e a vida concreta, né? O aspecto concreto da vida social podem ser vistos separadamente, né? Como sendo autônomos, né? Lógico que Marx e Engels vão criticar essa forma de ver o mundo, né? Eles vão dizer que não se pode separar a consciência da vida material. Opção D, a ciência é a grande responsável pela ideologia presente na sociedade. Já está falsa porque, na verdade, em Marx e Engels a gente vai ter que a defesa da ciência como um campo que possibilitaria a superação da ideologia, né? Nesse sentido, para que o homem não tenha sua consciência alienada pela ideologia dominante, ele deve se distanciar do campo científico, que é alienante e falso, né? Na verdade, é o contrário, né? Se o homem quer se distanciar da ideologia dominante, ele deve se aproximar do campo científico, ok? Que não é alienante e nem é falso. Então, a opção a ser marcada é a opção D, né? Porque traz aí uma afirmação incorreta. Oitava questão. O ser humano tem na atividade transformadora da natureza a sua condição de existência, que é o próprio trabalho. Por este motivo, é que a pessoa se diferencia do animal e estabelece uma relação peculiar com a natureza. O organismo humano vive de produtos decorrentes da natureza e, por meio do trabalho, realiza a adaptação para o seu uso. Nesta adaptação, surge a educação como um aspecto de fundamental importância. Nesse sentido, sob o ponto de vista de Marx, assinale a alternativa correta. Opção A. O conjunto de saberes que estrutura o processo educativo formal é que corresponde à educação escolar. No que se refere aos saberes escolares, implica compreender que as políticas educacionais orientam a organização de tal processo. Essa opção está verdadeira, exatamente isso. Por justamente se tratar de um saber que vem desse processo educativo formal, né? Daí nós temos uma questão prescritiva, né? Já entra aí as legislações ligadas ao campo educativo, né? Nós temos, claro, né? As políticas educacionais que vão orientar para a organização desse processo educativo formal, ok? Então, essa opção A está correta. Opção B, deve-se tratar das ideias transformadoras unicamente no campo da educação formal, fomentando o conformismo com os pilares que sustentam seus elementos norteadores, né? Essa opção está falsa porque ela aborda única e exclusivamente o campo da educação formal. Mas existe uma educação que não ocorre nos espaços formais de ensino, né? A educação não é algo exclusivo do espaço formal, né, das escolas. A educação também acontece em espaços extraescolares. Tanto é que a própria LDB ela ressalta, né, a importância de se considerar também os saberes adquiridos fora do espaço formal de ensino. Tá bom? Então, essa opção B, né, ela está falsa, porque as ideias que são tratadas na educação formal, né, elas não dizem respeito apenas a esse campo, né, ao que é escolar. Elas também abordam aquilo que é visto
escola, ok? Opção C, o sistema capitalista educacional atinge a sociedade apenas em sua educação formal. A gente já sabe que já está falsa, né? Justamente por ser um campo hegemônico, né? O sistema capitalista, por ser hegemônico, ele permeia toda a superestrutura, né? Então, se a gente diz que ele permeia toda a superestrutura, ele permeia todo o campo educacional, seja ele formal ou não, né? O objetivo é fazer com que cada pessoa adote as diretrizes do capital como seus interesses particulares, que desempenham a função de reprodução do sistema capitalista. De fato, isso acontece, né? O sistema capitalista ele se faz presente na educação formal, seja por meio de discursos que são veiculados em livros didáticos, seja por meio de diretrizes, né? Abordagens no que diz respeito ao conteúdo. Nós vimos nas análises de outros artigos, né? A própria noção de competência, né? Que vai predominar sobretudo com o neoliberalismo, mas não atinge apenas a sociedade em sua educação formal, atinge também em sua educação informal, ok? Então essa opção C está falsa. A opção D, a educação formal é a única fonte de reprodução ideológica, já está falsa. A educação informal também é fonte de reprodução ideológica, sendo a sua função transmitir a sensação de conformismo com o sistema existente, cabendo-lhe um papel revolucionário, né? Aqui nós temos uma incoerência muito grande nessa opção D, né? Porque se vem com a perspectiva de conformismo, né, obviamente isso vai de encontro a esse papel revolucionário. Então não posso dizer que uma das funções dessa educação formal é conformar o indivíduo, né, fazer com que ele se sinta um indivíduo passivo, um mero reprodutor, e ao mesmo tempo abrir os olhos para um processo revolucionário de mudança. Então, o que nós podemos perceber aqui nessa opção D é que temos aqui uma incoerência, né, uma contradição muito visível, né? Então, essa opção D ela está falsa, porque a educação não é a única fonte de reprodução ideológica, né? E também a educação formal ela é mais vista como um campo onde se propõe, né, gerar essa ideia de conformismo, né, por justamente estar inserida em um campo ideológico, né, onde o capitalismo é hegemônico. Obviamente, essa educação que faz parte da superestrutura vai gerar discursos para esses indivíduos, né, discursos que têm como objetivo o conformismo, né, a não modificação desse status quo, tá ok? Então, essa opção D está falsa, visivelmente falsa. Nona questão. Os ideais da escola pública universal, gratuita e laica não são novos. Suas raízes estão ligadas ao passado, mais propriamente ao século XVIII, na França, por ocasião da ascensão da burguesia, enquanto classe revolucionária que, naquele momento, lutava contra o mundo feudal, né? É interessante que essa perspectiva revolucionária, né, na França, no final do século XVIII, né, os revolucionários são justamente os burgueses, né, estavam se revolucionando contra, por exemplo, a própria aristocracia, né, era vista a aristocracia como uma elite dominante e, posteriormente, a burguesia ela vai passar esse status, né, de elite, né. Então, a gente tem esse processo revolucionário na França, né, com a ascensão da burguesia, consequentemente superação aí, das grandes características da estrutura feudal, né? O discurso liberal, produzido historicamente, tornou-se o princípio norteador da nova organização social. Com a Revolução Francesa e a tomada do poder político pela burguesia, urgia construir um sistema de ensino voltado para formar os novos homens, ou seja, os futuros cidadãos, né? Um dos pressupostos básicos, pessoal, da Revolução Francesa é justamente o direito à propriedade privada, né? Até por se tratar de uma revolução burguesa, né? Um dos objetivos principais é justamente defender a propriedade privada. A escola burguesa, estruturada dentro dos princípios de liberdade e igualdade, em defesa da propriedade e da democracia, foi resultado do modo de produção capitalista, que neste momento histórico
estava sendo colocado a todos. No que diz respeito à educação inserida na sociedade, cujo modo de produção é o capitalista, assinale a alternativa correta, né? A opção correta. Opção A. No que diz respeito à sociedade brasileira contemporânea, de forma geral, a escola particular é aquela que se organiza de forma homogênea entre as classes média e alta. Essa opção está falsa porque a escola particular ela se organiza de forma heterogênea entre essas classes, né? Nós temos uma escola particular para a classe média e outra escola particular para as classes mais altas. Então, dentro do próprio universo das escolas particulares, nós temos uma heterogeneidade, ou seja, uma diversidade, né, que se acentua conforme a diferença entre as classes. Uma escola particular com determinadas características para a classe média e uma escola particular com determinadas características para as classes mais altas, ok? Então, nós temos, sim, uma forma heterogênea inserida até mesmo nas escolas particulares. Então, essa opção A está falsa. Opção B. A educação na sociedade capitalista há muito deixou de ter a característica de libertação e emancipação humana, sendo uma mercadoria que está a serviço do capital. Nesse sentido, a educação formal tem a finalidade de produzir o conformismo e a aceitação dos indivíduos à sua condição de classe ou ocupação na esfera produtiva da sociedade. Essa opção está verdadeira, né? Essa é a perspectiva de um campo educacional, né, que está sob o âmbito aí da ideologia dominante, né? O capitalismo, o capital, né, como o campo hegemônico, né, como algo que se faz presente na educação, na saúde, no direito, né? Então, essa opção ela está verdadeira. Vale como sugestão de leitura, né, a obra Aparelhos Ideológicos de Estado, né, de Louis Althusser, foi publicada em 1971. E para não se estender muito aqui, a gente pode citar aqui 3 principais teses de Althusser no que diz respeito à ideologia, né? Ele diz que a ideologia é uma representação da relação imaginária dos indivíduos com as suas condições reais de existência, né? Então, diz respeito justamente a essa representação de uma relação imaginária. Então, vejam que Althusser aborda essa questão da ideologia, né, como algo artificial, né? Não condiz com a realidade, é algo imaginário, né? Outra tese que ele nos traz é de que a ideologia tem uma existência material, então ela não se faz presente apenas no mundo das ideias, ela existe materialmente, e a ideologia interpela os indivíduos enquanto sujeitos. O que a gente pode dizer é que a ideologia ela constitui, né, os indivíduos concretos em sujeitos, né? E também, pessoal, ela de certa forma impõe determinadas formas de ver o mundo, né? Então ela interpela os indivíduos enquanto sujeito. Ela faz com que os indivíduos vejam de uma determinada forma o mundo. E a escola, para Althusser, seria um dos aparelhos ideológicos do Estado, né? Então, só para abrir um rápido parênteses aqui, caso alguém tenha curiosidade, né? Fica aqui a sugestão desta obra de Althusser, na qual ele aborda os aparelhos ideológicos do Estado. Então, a opção B ela está correta. A opção C, a educação formal é vista como produtora de homens críticos, proporcionando a libertação destes dos valores burgueses mercadológicos e conformistas. Essa opção está falsa porque, na verdade, a educação formal aqui ela é vista como produtores de homens acríticos, né? De homens passivos, sem essa consciência de que podem, de fato, agir sobre o mundo, né? Então, essa opção C ela está falsa, né? Essa educação formal ela é vista como um aparelho ideológico, né, que faz com que os indivíduos se conformem com a realidade. Opção D. Muitos estudos têm revelado o quanto a escola pública em geral vem combatendo a alienação e precarização, cumprindo assim
seu papel de formador de sujeitos humanizados, diferentemente do que ocorre na escola privada, voltada para o capital e espírito de competição, né? Essa opção está falsa, basta a gente analisar os textos dos autores que compõem a bibliografia dessa seleção, né? Eles vão destacar que a escola pública foi precarizada, né? Justamente para mostrar a ineficiência do Estado e, consequentemente, abrir as portas para a iniciativa privada, né? Mostrando que o Estado não teria condições e nem estrutura adequada para gerir o campo educacional, né? Então, na verdade, a escola pública ela não vem combatendo essa alienação e precarização. Essa é uma visão bastante geral, né? Ela vem, na verdade, reforçando essa alienação e a precarização. Portanto, essa opção D está falsa. 10ª questão. Eu ensinei, não tenho culpa que ninguém aprendeu. Disse-me recentemente um professor universitário que se orgulhava de ter reprovado 65% dos alunos da turma em sua disciplina. Respondi a ele, mesmo com receio de ser mal interpretado, o seguinte: professor, com essa afirmação, você torna público quanto você ainda não compreende o real objetivo do ato de ensinar e também o novo momento em que vivemos na educação no Brasil e no mundo, né? Então fica aí a fonte do texto, caso vocês queiram ler na íntegra, né? O que eu fiz aqui foi apenas retirar um trecho dessa reportagem. No texto acima, a fala do professor universitário, representada na expressão eu ensinei, não tenho culpa que ninguém aprendeu, representa: opção A, a filiação teórica do pensamento pedagógico hegemônico em nosso tempo, que, ao incidir inclusive em escolas da classe dominante, indica negação da aprendizagem como parte de uma relação necessariamente vinculada ao ensino, né? Essa opção está verdadeira. De fato, pessoal, esse é o pensamento pedagógico hegemônico, né? De que se o aluno não aprendeu é porque ele não teve interesse, é porque ele não quis, né? O professor ensinou, mas o aluno não aprendeu, né? Então, a ideia aqui é justamente desvincular o ensino da aprendizagem, né? O que é indicado aí na opção A. A negação da aprendizagem como parte de uma relação necessariamente vinculada ao ensino. Então, quando se nega a vinculação do ensino à aprendizagem, nós temos discursos como esses, né? Se eu ensinei, logo ele deve ter aprendido, né? Mas essa não é a perspectiva que é defendida por pesquisadores no campo pedagógico, né? Na verdade, a maioria dos pensadores do campo pedagógico. Tanto é, pessoal, que há até mesmo a utilização por Paulo Freire de uma outra nomenclatura chamada ensinagem, né? Se eu ensino, eu só posso falar de ensino se houver aprendizagem. Então, eu não posso falar de ensino se não houve aprendizagem, ok? Então, a interdependência do ensino e da aprendizagem resultaria nessa ensinagem, tá, ok? Então, essa opção A, né, ela está verdadeira. Opção B, a relação intrínseca entre ensinar e aprender está falsa. Por quê? Porque se existisse essa relação intrínseca entre ensinar e aprender, o professor não produziria um discurso como esse, né? Eu ensinei e ninguém aprendeu, né? Se ele considerasse essa relação intrínseca, ele diria que ele não ensinou, né? Por quê? Porque se não houve aprendizagem, então não houve o ensino. E continua, né? A relação intrínseca entre ensinar e aprender. Aqui a aprendizagem adquire dependência, tendo o ser social como indivíduo dependente dessa relação. A origem desse pensamento pedagógico está absolutamente adequada ao momento de reorganização do capital, né? Então, essa opção, de fato, ela está falsa. E também há incoerências nessa opção B, né? Porque, primeiro, né, se o professor diz que ensinou e não houve aprendizagem, ele aborda esses dois aspectos como independentes, né? Então, a opção B diz que há uma relação intrínseca entre ensinar e aprender. Então, ele está indo de encontro à frase do professor, não condiz com o que ele pensa, né? Aqui a aprendizagem adquire dependência. Então, o restante, pessoal, da opção B, ele está correto, né? Na verdade, a opção B, o conteúdo da opção B é um conteúdo que não está falso. Agora, quando a gente relaciona a frase do professor,
essa opção B ela se torna falsa, né? Porque o conteúdo que compõe a opção B não condiz com a frase dita pelo professor, ok? Mas se a gente considerasse apenas a opção B sem relacionar com nada, nós temos afirmações verdadeiras, né? Então essa opção B ela está falsa porque não condiz com a frase do professor. Opção C, a escola tradicional, que considera o aluno real como entidade materializada, ela foca na produção coletiva de conhecimento vinculado à realidade, fazendo com que o aluno desempenhe um papel ativo. Essa opção está falsa porque, na verdade, o papel do aluno nessa escola tradicional é um papel passivo, né, de alguém que apenas vai para receber conteúdo. Daí a gente pode fazer referência à chamada educação bancária de Paulo Freire, né, a educação como um sistema bancário. O jovem vai à escola apenas para que o professor deposite conhecimento nele, né? Depositando conhecimento nele, esse aluno vai recebendo esse conhecimento de forma passiva, sem nenhum pensamento crítico, né? E simplesmente recebe o conhecimento e vai reproduzindo esse conhecimento. E essa escola tradicional ela não vai focar nessa produção coletiva de conhecimento, ok? Então essa opção C está falsa. Opção D, o reducionismo, que se revela ao identificar o aluno concreto com o ser social, posto na totalidade das relações sociais de produção. Essa opção está falsa, pessoal, por quê? Porque, de fato, a expressão ela representa esse reducionismo, né? Mas identificar ao aluno concreto como um ser social, posto na totalidade das relações sociais de produção, não é uma perspectiva reducionista, né? Então, a opção ela começa de forma correta, né? Ela diz que a expressão do professor é uma expressão reducionista, mas o que vem depois, né, o que se segue na opção, é um conteúdo que não condiz com essa ideia de reducionismo. Identificar o aluno concreto com o ser social posto na totalidade. Então, nós temos aqui uma integração desse indivíduo com a totalidade das relações sociais de produção, né? Então, não há nada de reducionismo aqui. Ok? Então a opção D ela está falsa, ela começa verdadeira, mas depois o conteúdo que vem não condiz com o início da opção, né? Não condiz com o reducionismo. Portanto, a opção D está falsa, a opção correta a ser marcada na 11ª questão, né? A opção A. E nós finalizamos aqui mais uma correção de simulado. Espero que vocês estejam aprendendo esses conceitos que são basilares, né, no pensamento marxista e marxiano, né, de materialismo dialético, perspectiva histórica, ok? Então, mas é isso, pessoal. Bons estudos a todos e até a próxima. Schreckgestalt. Schreckgestalt. Nein, warte. Ein Gespenst geht in Europa. Ein Gespenst geht in Europa, das Gespenst des Kommunismus. Alle Mächte des alten Europas. Alle Mächte des alten Europas. Lass das. Jenny, lies es ihm vor. Ein Gespenst geht in Europa. Das Gespenst des Kommunismus. Alle Mächte des alten Europa haben sich zu einer heiligen Hetzjagd gegen dies Gespenst verbündet. Der Papst und der Zar, Metternich und Guizot, französische Radikale und deutsche Polizisten der Gesellschaft. Das macht so keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Du hast recht, da fehlt der zentrale Absatz. Friedrich, was hast du mit dem zentralen Absatz gemacht? Wo ist der? Schnell. Hier. Es ist hohe Zeit, dass die Kommunisten ihre Anschauungsweise, ihre Zwecke, ihre Tendenzen darlegen und dem Märchen von der Schreckgestalt des Kommunismus oder Gespenst des Kommunismus ein Manifest der Partei selbst entgegenstellen. Zeig mal her. Also, ich würde schreiben, Ihre Anschauungsweise, Ihre Zwecke, Ihre
Tendenzen vor der ganzen Welt offen darlegen. Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen. Die Gesellschaft spaltet sich immer mehr in zwei feindliche Lager, in zwei große, einander diametral entgegengesetzte Klassen: die Bourgeoisie und das Proletariat. Die Bourgeoisie hat die persönliche Würde in einen einfachen Tauschwert aufgelöst und anstelle zahlloser verbriefter und wohlerworbener Freiheiten hat sie die einzig und mitleidslose Freiheit des Handels und des Profits gesetzt. Sie hat dem Familienverhältnis seinen rührend sentimentalen Schleier abgerissen und es auf ein reines Geldverhältnis zurückgeführt. Sie hat die heiligen Schauer der frommen Schwärmerei, der spießbürgerlichen Wehmut in dem eiskalten Wasser egoistischer Berechnung ertränkt. Die Handelskrisen stellen in ihrer periodischen Wiederkehr immer mehr die Existenz der ganzen bürgerlichen Gesellschaft in Frage. Das Bedürfnis nach einem stets ausgedehnteren Absatz für ihre Produkte jagt sie über die Erdkugel. Es entwickelt sich eine Bourgeoisie des allgemeinen Handels und so eine allseitige Abhängigkeit der Nationen voneinander. Die moderne Bourgeoisie ähnelt einem Zauberer, der die teuflischen Kräfte, die er heraufbeschworen hat, nicht mehr unter Kontrolle bringt. Die Waffen, womit die Bourgeoisie den Feudalismus zu Boden geschlagen hat, richten sich jetzt gegen die Bourgeoisie selbst.